Som e Meus irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz. Que bom começarmos, né? E aí a gente tem várias atividades hoje e será um sábado abençoado. Eu creio muito nisso. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Agradeço a Deus a chegada já dos irmãos. Eu preciso pedir para o pessoal que não está trabalhando na galeria descer, porque a gente vai ter algumas dinâmicas aqui, aí não vai dar para fazer assim, pela cordinha aí subindo, vai ter que descer. Então já desce agora, para a gente começar todo mundo junto, tá bom? Só o pessoal que está trabalhando na transmissão para ficar, o restante pode descer, porque a gente vai ter aqui algumas ações e é melhor também para o pregador e para os palestrantes, tá ok? Eu agradeço, tá bom? Esse pessoal muito educado, muito obrigado. Ontem nós começamos o nosso Multiplique. Tivemos várias perguntas e daqui a pouco a gente vai ter oportunidade novamente de respondê-las. Eu convido você que gravou o número que estava na tela para já começar a fazer as suas perguntas. Hoje nós vamos falar sobre o que é voltar aos princípios. Tá? O que é voltar aos princípios, que é a continuidade do que é uma igreja multiplicadora. Agradecemos, Senhor, este dia. Nós te louvamos por essa manhã. Te agradecemos por tua bondade, misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor cuida de cada um de nós e nos dá a tua graça e tua paz. Pedimos que o Senhor abençoe, a Deus, essa manhã, que tenhamos uma manhã abençoada, rica e poderosa diante do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, possamos ver o teu mover e a tua glória em cada momento. Que seja, ó Deus, um sábado dirigido por ti. Fortalece, Pai, cada um de nós, nos dá ânimo, força. E quando o cansaço, o sono, há alguma coisa assim que vai impedir o aprendizado bater, o Senhor nos dê ânimo e força em nome de Jesus. Pedimos essa graça em nome de Cristo. Amém. Por favor, dê um abraço aí em 3, 4, 5 pessoas. 5. Se não conhecer, João, sinta-se abraçado, viu, Cieira? Sinta-se abraçado por mim, tá? Sinta-se abraçado. Bom receber você aqui. Marcos Daniel Alves, sinta-se abraçado por mim. Viu? Bom demais. Vão entrando. Quem está chegando vai entrando. Vai abraçando também. Tá? Vai abraçando.
Já está ok aí a transmissão? Está online? Ótimo. A gente vai cantar, mas antes vamos ter que fazer a dinâmica do celular. Pegue seu celular. Tá? Pegue seu celular. Ó, Diomar, Igreja Batista, deixando de pegar no celular, hein, Diomar? Nosso tempo não tinha isso. Pega o celular, vai na fanpage da Primeira Igreja Batista de Imperatriz e compartilha. Copia o link e põe nos grupos tudinho de WhatsApp. Tá? Ontem, ao finalizar a transmissão, nós tínhamos quase 1.600 pessoas que, pelo menos, visualizaram, né, a nossa fanpage e assistiram parte aí da nossa programação. Tá? Então faz isso agora, pode fazer? Abre, pega o celular. Deixa eu ver aqui. E se você ainda não curtiu a fanpage da PIB, curte logo, porque aí fica vendo as coisas que acontecem aqui. Tá bom? Deixa eu achar aqui. Coisa boa. Compartilha aí, gente. Publicou? Bota aqui, tia. Juliana Adelino está assistindo. Dá uma curtidinha aí para ficar legal. Aqueles que sabem, né? Porque esse negócio é meio complicado. Para copiar o link. Copia o link. Bom demais. Ontem nós, com certeza, abençoamos uma galera, um monte de gente. E isso é benção demais para o Senhor e para nós que estamos aqui trabalhando. Tá bom? Pessoal que está online perguntaram se nós vamos transmitir a oficina da irmã Jaqueline. Nós não temos ainda, infelizmente, estrutura, tá, para transmitir lá, mas nós vamos transmitir todas as palestras, seminários, todos os painéis, palestras e oficinas aqui do templo. Então você pode ficar ligado o dia todo, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos cantar para soltar a voz e ficar animado para louvar a Deus? Jesus em tua presença, é isso? Pois vamos cantar. Sinta-se animado como está animado o nosso baterista, hein? Vai lá, Filipão. Bota o povo aí para ficar animado. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, 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 te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande,
Nós não podemos o coroar porque Ele já foi coroado pelo Pai. Amém? Mas nós podemos louvar o Senhor dizendo a Ele: coroado és tu, ó Rei Jesus. E Ele está entronizado entre as nações, está no meio de nós. E essa é a alegria. E uma palavra que está ressoando na minha memória é um mover. Esse mover de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele só é permitido quando nós permitimos, quando nós colocamos nossa vida diante de Deus. Aí o mover dele vem total, vem 100%, e as coisas começam a acontecer. E uma delas já aconteceu. O sol brilha hoje para todos nós. Estamos aqui. Talvez você esteja um pouco cansado da viagem, mas estamos aqui para glorificar o Senhor. Então vamos continuar louvando ao Senhor, porque Ele é o único que pode receber esse louvor e essa glória. Aleluia. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Nós temos acreditado que o Senhor, durante esse tempo, desse mover de multiplicação de discípulos, tem usado pessoas na obra do Senhor que a gente, a olhos humanos, não acreditaria que iam ser multiplicadores, os improváveis. E hoje, nesta manhã e agora, nós vamos ouvir pastor Paulo Cabral, pastor da Igreja Batista Passos da Areia, lá na bonita e fria Porto Alegre. Ele, um gremista de corpo e alma e coração, me trouxe um presente, né, do Grêmio, e com o coração na descoberta de novos líderes, estes improváveis. Vamos ouvir com atenção a palavra do pastor Paulo Cabral e vamos orar por ele. Vamos lá, baixe sua cabeça aí. Vamos pedir a Deus graça sobre a vida do pastor Paulo. Pai, nós apresentamos teu servo. Pastor Paulo Cabral tem abençoado tantas regiões do nosso país e até fora do nosso país.
E aqui, Pai, nós colocamos a vida dele diante do teu altar, para que sejamos também alvos desta bênção. Cuida dele, Pai, dá graça a ele. Que as palavras de sua boca e toda a meditação do seu coração sejam só para louvor e honra a teu nome e edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Estou muito inspirado, encorajado por saber aí que nós temos entre nós irmãos que vieram de tão longe. Gente que veio de 500, 600, 400 quilômetros, que viajou horas e horas para estar aqui. Então, minha oração é que a sua participação nessa conferência possa acender algumas faíscas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que quando Deus te traz para uma conferência como essa, te tira, né, do teu ambiente comum, Ele pode, nesses encontros, acender aquilo que eu chamo de uma faísca. Sabe, uma faísca, uma ideia nova, um entendimento, um sonho. O que foi? É porque ontem nós combinamos no final que 8h30 já ia começar direto lá a palestra da professora Jaqueline. E algumas irmãs me procuraram quando é que eu ia convidar. Agora, viu? Pode ir, fica à vontade. Tá bom? Você que vai lá, já começou. Tá bom? Você que vai lá com a professora Jaqueline. Já pode ir. Paulinho? Então, partiu. Quem vai para lá para a Jaqueline, pode sair tranquilamente, sem nenhuma culpa. Vai em paz. Vai, não peques mais. Vai tranquilo. Mas, meus irmãos, então eu creio que num congresso como esse, é um momento onde Deus pode acender faíscas em você. E tudo que Ele precisa é uma faísca para incendiar o teu coração, para trazer um sopro novo para o teu ministério, para a tua vida, né, para a sua igreja. Então fique muito atento com aquilo que Deus vai sussurrar a você nesses dias. Quando nós saímos da nossa casa, do nosso ambiente, muitas vezes nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, ficamos mais sensíveis ao agir do Senhor, né? Ficamos desconectados de outras preocupações. Então, já que você veio de longe, ou já que você separou esse tempo para estar aqui, que você fique com o coração aberto, atento, para você receber de Deus aquilo que você necessita. Amém? Meu desejo é esse, é encorajar você, é inspirar você, é trazer algumas ideias, alguns starts, trazer algumas faíscas, algum, né, lampejo, para que a partir disso Deus possa usar isso na tua vida, na tua igreja, no teu ministério e fazer a diferença. Eu sou alguém como vocês também. Eu sou um cristão, um servo de Jesus, me converti com 18 anos. Eu sou pastor há 22 anos, aliás, há 20 anos, sou casado há 22 anos e sou pastor há 20 anos lá na Igreja Batista do Pazaré, em Porto Alegre, uma igreja que foi a única igreja que eu pastorei na vida, né? Vivi toda a minha experiência ali. E nesses 20 anos de igreja, a gente já passou por vários momentos, a gente já teve vários ciclos e várias, né, fotos diferentes da igreja. Interessante, a igreja fez, há 2 anos atrás, a igreja fez 90 anos. E então, né, eu resolvi fazer uma homenagem para aqueles irmãos que estavam na igreja, né, desde a época que eu cheguei. No caso, há 2 anos atrás fazia 18 anos. Né? Então, eu resolvi convidar aqueles irmãos que estavam na igreja antes de eu chegar, para nós fazer um jantar, né? Fazer ali um momento de celebração. E eu fui fazer então a lista. Hoje nós temos na igreja cerca de 600 membros, né? E eu fui então fazer uma lista para ver quem eu ia convidar para aquele jantar, quem eram as pessoas que estavam ali quando eu cheguei. E eu fiquei surpreso que a minha lista deu 16 pessoas. Quando eu cheguei na igreja, nós éramos 50, há 20 anos atrás. E eu fui fazer um jantar para homenagear os que estavam comigo desde o início, e deu 16 pessoas.
reuni aqueles 16, oramos, celebramos, comemos, né? E Deus falou comigo algo naquele jantar. Olha, se você tivesse focado em fazer manutenção, hoje vocês seriam só 16. E eu acho que um dos grandes desafios do ministério pastoral é a gente não trabalhar para fazer manutenção, mas trabalhar para fazer multiplicação, para crescer, trazer gente nova, porque a igreja, meus irmãos, é algo dinâmico. Então, quem fica focado em cuidar dos seus apenas, vai diminuir. Quem trabalha para manutenção, vai naturalmente encolher. Porque sempre, tem pesquisas que dizem que toda igreja vai perder por ano 20% da sua membresia. Toda igreja. Seja porque morreram, porque foram embora, se mudaram, porque brigaram com o pastor, porque se afastaram, se desviaram da fé. Toda igreja vai ter, no mínimo, 20% de pessoas que vão sair por ano. Bem, se sair 20% e entrar 10%, a igreja vai encolher. Se sair 20% e entrar 20%, vai empatar. Então, uma igreja precisa, pelo menos, receber 30%, 40% de gente nova a cada ano, para que ela possa crescer de um modo sustentável. Senão, meus irmãos, ela vai ser uma igreja que vai encolher. Eu vivi isso na minha igreja. Nós tivemos épocas de manutenção, épocas de encolhimento e épocas de crescimento. Até eu virar a chave, né, entender que igreja é lugar de crescer, de agregar pessoas, de fazer discípulos, de investir, de evangelizar, de pensar em quem está lá fora. Gastei muito tempo, né, sem fazer isso. E hoje isso é um dos meus arrependimentos. Então, meus irmãos, primeira palavra para você nessa manhã é: mire na multiplicação e não na manutenção. Quem trabalha para manter, quem tem medo de perder, vai perder. E vai se frustrar. Na parábola dos talentos, não é o foco da mensagem de hoje, a Bíblia diz ali, Jesus conta uma parábola dizendo que quem foi fiel ganhou mais. E quem não foi fiel, até o que tinha foi lhe tirado. Às vezes eu tenho a impressão que algumas igrejas estão como aquele servo preocupado em não perder, que acaba perdendo. Que até o que tinha vai perdendo. É incrível, parece que tem algumas igrejas pequenas que perdem um monte de gente, um monte de membro. Eles ganham e perdem. Às vezes uma pergunta é: por que será que eles estão perdendo tanta gente? Talvez uma resposta seja: porque tem medo de crescer, tem medo de fazer diferente, tem medo de multiplicar, tem medo de correr riscos. E ficam ali focados, né, em manter, em cuidar daqueles poucos, e aqueles poucos vão diminuindo, e a igreja acaba encolhendo. Então, a primeira palavra para você nessa introdução aqui é: tenha uma mente focada em multiplicar. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Toda semana eu tenho um alvo pessoal de tentar agregar alguém ao Evangelho, trazer alguém para Cristo, trazer alguém para a igreja, trazer alguém para o meu PGM. Toda semana, nem toda semana eu consigo, né? Mas toda semana eu penso nisso a semana toda. Porque eu tenho a clareza que o meu chamado, que a minha responsabilidade como cristão é alcançar pessoas, é ganhar pessoas, é discipular pessoas, é trazer mais gente para o Evangelho. E hoje, a minha grande motivação em querer que uma igreja cresça, se desenvolva, é pela necessidade que nós temos de trazer mais gente para o Evangelho, de mudar a cultura da nossa cidade, influenciar as pessoas que estão perto. Então a gente precisa ter uma mentalidade multiplicadora, de ganhar pessoas, de querer que a igreja cresça, se desenvolva. Eu creio que tudo que é saudável tem que crescer, se desenvolve. Então foca nisso, né? Que você tenha essa mentalidade, porque isso vai ajudar você e muito. Agora, para você fazer
e poder trabalhar com essa mentalidade de crescimento, de multiplicar discípulos, você precisa desmistificar algumas coisas. Sabe qual é um pensamento que muitas vezes nos trava na igreja? É que nós achamos que tem poucas pessoas qualificadas. E nós olhamos às vezes para o auditório e pensamos, puxa vida, só tem 2 ou 3 que são bons líderes, que são bons crentes, porque às vezes o nosso conceito de ser alguém bom, alguém saudável, é um conceito até equivocado, porque nós ficamos associando a questão econômica, a questão de formação acadêmica, de performance, e isso vai nos deixando cada vez mais seletivos no convite para as pessoas, no investimento das pessoas. E eu vim nessa manhã querer desafiar você a olhar para as pessoas com um olhar otimista, olhar para as pessoas e acreditar no potencial delas, mesmo que elas pareçam pessoas improváveis, mesmo que elas pareçam que não são os melhores, os mais capazes, mas que você enxergue nelas um potencial que talvez nem elas saibam que tem. Eu queria mostrar para você que ao longo das Escrituras, Deus usou muita gente improvável. Se Deus fosse escolher os melhores, os mais capazes, bem, com certeza muitos dos nossos personagens bíblicos não estariam ali. Porque não eram os mais capazes, não eram os mais performáticos, não eram os mais qualificados. Mas Deus escolheu usar aquelas pessoas. Então nessa manhã, eu queria semear no teu coração um olhar otimista, de esperança quanto às pessoas, de acreditar no potencial de cada servo de Jesus Cristo. Meus irmãos, sabe o que me faz confiar que Deus pode usar você? Não é você, mas é o Espírito que habita em você. Sim ou não? Se você tem o Espírito Santo na sua vida, nós que cremos, nós cristãos, batistas, presbiterianos, enfim, nós cremos no sacerdócio universal. Sim ou não? Nós cremos que Deus pode usar qualquer pessoa. Bem, então essa crença precisa virar uma prática nossa. Já que nós professamos a fé de que o Espírito Santo habita em todo crente, já que nós professamos a fé que todo crente tem dons espirituais, que todo crente é uma nova criatura, já que nós professamos isso, nós temos que praticar isso. E temos que olhar para nossas igrejas com esse olhar de que ali estão pessoas que possuem o Espírito Santo, que possuem dons, possuem a obra do Espírito e podem, portanto, ser usados por Deus de uma forma extraordinária. E sabe uma coisa que eu gosto muito do movimento de igrejas multiplicadoras? É que ele é um movimento liderado e formado por gente simples, por homens improváveis, mulheres improváveis. Quando você viaja e participa dos multipliques, nós temos hoje no Brasil mais de 50 multipliques que aconteceram ou vão acontecer ainda. E os preletores desses multipliques, muitos deles são homens simples, do interior do Brasil, que estão pastoreando igrejas espalhadas pelo Brasil, gente que nunca teve o nome na mídia, nunca deu uma entrevista para televisão, nunca, enfim, foi alguém conhecido, famoso, mas são pessoas que Deus tem usado para abençoar, encorajar e inspirar igrejas, pastores do Brasil afora. Eu sou um desses, e tantos outros, gente que talvez alguns jamais a convidariam para estar numa conferência, mas Deus vai usando, por quê? Porque Deus gosta de usar essas pessoas improváveis. E eu queria convidar você a pensar, por que será que Deus gosta de usar pessoas improváveis? E eu queria iniciar convidando você a pensar um pouco no texto que está em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 e 29, que diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram
quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus, sublinha essa frase, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém. Glória a Deus. Deus escolheu as pessoas que não eram as melhores. Meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu me encaixo perfeitamente nesse texto. Eu não era entre os mais ricos, os mais sábios, os mais fortes. Eu não estava entre eles. E creio e vejo nas Escrituras Deus escolhendo muita gente também, que não eram os mais nobres, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais estudiosos, os mais sábios, mas gente que Deus foi usando para mudar a história e para fazer a diferença. E foi assim ao longo da história. Nós vamos poder pensar um pouco sobre isso, né? Pensa um pouco na tua vida, na vida da tua igreja, mas eu queria que você também agora olhasse para as Escrituras. E nós vamos hoje olhar para o exemplo de alguns personagens bíblicos bem conhecidos, mas que nós achamos, né, tudo normal, porque nós sabemos o final da história. Mas eu queria que você olhasse para eles, imaginando como foi o começo desses caras. Como Deus usou a vida desses homens e mulheres, que não eram as pessoas mais qualificadas da sua geração. Por exemplo, pensa comigo agora com atenção. Pensa em Moisés. Moisés era o líder hebreu mais improvável da sua geração. Era o homem mais improvável. Interessante, quando você olha para a vida de Moisés, tem algumas coisas curiosas. Primeiro, Moisés é um sobrevivente. Ele nasceu na época errada. Quando ele nasceu, havia um decreto do rei: todo menino hebreu tem que ser morto, tem que ser afogado no rio. Nenhum menino hebreu pode sobreviver ao parto, tem que matar, tem que morrer. E Moisés já começa sobrevivendo ao rio, sobreviveu aos crocodilos, sobreviveu a ser abandonado, sobreviveu. E mais, ele foi, diz o texto lá de Hebreus capítulo 11, que pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Quando Moisés nasceu, os pais tentaram esconder Moisés. Imagina a dor de muitas famílias que tinham meninos e tinham que deixar os meninos para serem mortos no rio, tinham que ser afogados, enfim. Moisés nasce numa época difícil, e ele sobrevive ao decreto do rei. E depois de 3 meses, enfim, seus pais lançam Moisés nas águas, na expectativa, na fé, na esperança que ele fosse ser acolhido pela princesa, e assim o foi. Ele foi levado para o palácio, cresceu dentro do palácio como alguém que participava da família real. E aí fica mais improvável ainda Moisés tornar-se um líder hebreu, um revolucionário, um líder que queria lutar contra o sistema da sua época. Por quê? Porque Moisés cresceu aonde? Cresceu no meio da família real egípcia. Cresceu debaixo da religião egípcia, da cultura egípcia. Moisés, ele foi educado numa cultura de opressão. Ele foi criado para ver os hebreus como escravos e não como irmãos. Ele foi criado para governar como os egípcios governavam. Ele não foi criado na lei de Moisés, aliás, nem tinha lei de Moisés, né? Ele não foi criado para ser um judeu, ele foi criado para ser um egípcio, e mais, um membro da família real do Egito. Imagina como assim, como alguém com essas características poderia um dia
liderar o povo para sair do Egito. Alguém que amava o Egito. Alguém que viveu no meio da riqueza, no meio do conforto. Moisés tinha uma vida próspera, rica, confortável. Era aquele garoto Nutella, garoto de apartamento. Era o Moisés. Vivia dentro do palácio. Como assim que você imagina que esse homem, né, iria um dia romper com o sistema egípcio e levar o povo hebreu para o deserto, romper, sair do Egito, alguém que se beneficiava das facilidades do Egito? Bem, mas Deus resolveu usar esse menino. Deus escolheu esse menino, que tornou-se homem, e disse: a partir de você, eu vou começar uma nova história. Pensa, meus irmãos. E aí Moisés tinha uma outra dificuldade. Quando Moisés, né, um dia Deus tem que tirar Moisés da sua zona de conforto. Primeira coisa que Deus teve que fazer com Moisés foi o quê? Tirar Moisés do palácio. Pensa nisso. Moisés cresceu no palácio. Um dia Deus disse: bem, eu tenho um plano para o Moisés. Para esse plano começar a se desenvolver, ele precisa sair do palácio. O que Deus faz? Deus coloca ele numa situação de apuros. Ele vê lá um soldado espancar um hebreu. Ele mata o soldado e se vê de uma hora para outra sendo um foragido, tendo que sair, fugir do Egito. E ele então vai fugir, vai embora. Aquilo que parecia uma tragédia era parte do plano de Deus para a vida dele. Às vezes, meus irmãos, Deus te tira de um lugar legal, de uma zona de conforto, de um lugar confortável, bom, porque Ele tem um plano para ti ali na frente. Para Moisés ser o que Moisés tornou-se, ele tinha que sair do palácio. E ele saiu do palácio. E aí um dia Moisés, cuidando das suas ovelhas, lá dos seus animais, tem um encontro com Deus. Um encontro com a sarça ardente. Ele fala com Deus. E ali acontece algo interessante com Moisés. Deus diz: Moisés, eu vou te enviar para você libertar o meu povo. Eu tenho ouvido a oração do meu povo, e você vai ser a minha resposta a esse povo. E aí Moisés diz o seguinte: Deus, eu sou gago, diz, né, Almeida, eu sou pesado de língua, eu sou um homem que não sei falar bem. E sabe o que Deus fala com ele? Eu serei com a tua boca, Moisés. Eu serei com a tua boca. Meus irmãos, eu me identifico com Moisés nisso, porque eu também penso num menino que foi gago, que ainda é gago, um homem gago. Sou eu, esse cara sou eu. Como diz aquela música, né? Esse cara sou eu. Na minha infância, tinha problemas terríveis com gagueira. Sabe, bullying. Bem, antes dessa palavra existir, eu já sofria isso. Na escola, cresci nesse ambiente, imagina, pensa numa dificuldade. A coisa que eu mais tinha medo na vida era falar em público. A coisa que eu mais tinha pavor era ler alguma coisa em público, porque eu ia gaguejar e aquilo ia ser motivo de risada, de piada, enfim. Quando eu me converto com 18 anos, eu começo, né, a servir ali na igreja, enfim, com 20 anos eu vou para um congresso de jovens batistas. Naquele congresso, o pastor faz um desafio: quem quer ser pastor, missionário, quem quer se entregar para Jesus? Eu disse: eu quero servir a Jesus de forma intensa, quero fazer aventuras com Deus, enfim. E eu disse: Jesus, só tem um problema, eu não sei falar em público, eu sou gago, eu não posso, Deus. E agora? Eu me lembro que naqueles dias, Deus me deu a mesma palavra que Ele deu para Moisés. A mesma palavra que Ele deu para Moisés, Ele deu para mim, dizendo: filho, eu serei com a tua boca. E desde então, meus irmãos, eu tenho usado a minha boca, gaguejando ou não gaguejando, enfim, eu tenho usado a minha boca para proclamar o Evangelho. Ah, meus irmãos, não venha me falar que você é tímido, que você não gosta de falar, que você tem medo de falar em público, tem medo de se posicionar diante das pessoas. Eu entendo você, mas é dessa gente que Deus gosta. É desse tipo que Deus gosta, porque daí a gente sabe que é Deus que está fazendo. Não é os meus méritos, não é a minha performance, não é a minha capacidade. Não, é a dependência, é o favor, é a graça de Deus. Eu serei com a tua boca. Nessa manhã, Deus quer lembrar você de uma promessa, dizendo: eu serei com a tua boca.
Eu vou usar a tua boca. Você pode ser um improvável nas minhas mãos, e eu posso usar você para ser boca de Deus em muitos lugares. Ser boca de Deus na tua cidade, na tua empresa, igreja, família, enfim, onde Deus te levar. Você pode ser boca de Deus, meus irmãos. E Moisés, então, quem imaginaria que um homem que foi criado no meio de uma cultura opressora, criado no conforto do palácio, que era tímido, que era gago, se tornou o grande líder de Israel. O homem que Deus usou para tirar Israel do Egito e levar Israel para uma nova fase da sua história. Foi esse homem que recebeu de Deus as tábuas da lei, recebeu de Deus conselho, instrução, revelação, e foi usado por Deus de um modo extraordinário. Às vezes eu fico me perguntando, por que será que Deus escolheu usar Moisés? Por que será? Bem, a Bíblia fala que Moisés era um homem humilde. Em Números capítulo 12, verso 3, diz algo sobre Moisés muito interessante. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Na sua geração, ele era top da humildade. E meus irmãos, aqui talvez tenha alguma coisa importante a nos ensinar sobre a vida de Moisés. Nós sabemos que Deus se opõe aos orgulhosos e que Deus dá graça aos humildes. Por isso que Deus gosta de usar pessoa simples, pessoa humilde, pessoa ensinável, pessoa que se esvazia de preconceitos, né, de opiniões pessoais, e pessoas que estão prontas a aprender, a reconsiderar, a refletir. Humildes. Talvez por isso Deus usou ele de modo tão extraordinário. Talvez por isso que Moisés aprendeu tanta coisa tão rápido. Moisés aprendeu muitas coisas tão rápido. Por quê? Porque ele tinha um coração ensinável. Humildade. Pessoas humildes têm como marca não ficarem com a glória para si, mas sempre devolvem toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Por isso que Deus gosta de usar pessoas humildes, porque eles nunca vão ficar para si com aquilo que não é deles. Eles vão devolver a quem realmente merece toda a glória, toda a honra. Amém, amém, meus irmãos? Irmãos, pastores, líderes, conservem um coração humilde. Conservem um coração humilde. Eu queria também pensar um pouco sobre Davi. A gente, né, sempre gosta de falar de Davi como um grande rei, enfim, mas pensa no começo dele. Pensa como Davi também era alguém improvável para ser o que ele se tornou. Davi era o filho mais novo de Jessé, numa época em que o filho mais novo era o último da fila. Sempre o filho mais velho tinha primazia. E Davi nem era de uma família real. Davi era o caçula de uma família simples. Davi era um pastor de ovelhas, era um músico. Davi sequer foi chamado para fazer parte do exército de Saul. Não era aquele perfil de jovem promissor. Não, era alguém que cuidava de ovelhas, alguém que tocava harpa, filho caçula, talvez o mais, né, protegido pelos irmãos. E um dia, Deus chama Davi para reinar em Israel. A história você conhece, você sabe que Deus fala com Samuel e diz: ó, Samuel, você vai ungir um novo rei. Ele vai até a casa de Jessé. Ele vai até a casa de Jessé, chama os filhos de Jessé, nenhum deles é aprovado. E aí Deus fala com ele o seguinte, com Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E lá no livro de Atos vai dizer que encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Interessante que Deus escolheu Davi para reinar pelo coração dele.
um coração alinhado com o coração de Deus, um coração gracioso, misericordioso, amoroso, um coração em sintonia com o coração de Deus. E aqui está um princípio: às vezes nós, como pastores, como líderes, ficamos julgando as pessoas pela aparência, ficamos refém da aparência. E Deus nos lembra: olha, eu não vejo a aparência, eu vejo o que está por trás, eu vejo o coração. Por isso, meus irmãos, nós precisamos acreditar no que está dentro, né? Acreditar na obra do Espírito, aquilo que Deus vai fazer no interior de cada pessoa. E é o coração que vai nos mover, nos inspirar. E um coração, segundo o coração de Deus, tem algumas características. É um coração cheio de amor, é um coração misericordioso, é um coração íntegro, é um coração que inspira, que contagia. E é isso que Davi nos traz à lembrança. Ele tem um coração cheio do amor. Ele amava a Deus, por isso que ele resolveu lutar contra Golias, porque Golias afrontava a Deus e ele amava a Deus. Meus irmãos, um coração que ama a Deus, um coração cheio de Deus, é um coração que não desiste das pessoas, é um coração que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Meus irmãos, ame de uma forma improvável, ame além do normal. Eu vi aqui que o slogan aqui dessa igreja é amar e ganhar. Amar, então ame intensamente, ame acima do normal, acima da média. Ame de uma forma incondicional, não ame só aqueles que amam você, não ama só aqueles que são fáceis, não ama só aqueles que são ricos, bonitos, inteligentes. Ame a todos que cruzaram o teu caminho. Ame até mesmo aqueles que você não teria motivo para amar. Meus irmãos, Davi, assim como Moisés, liderou por 40 anos. Sabe, meus irmãos, 40 anos. Só consegue permanecer 40 anos liderando quem tem um coração pronto para amar, para perdoar, para seguir em frente. Então, meus irmãos, eu queria lembrar você que quando você pensar em crescimento de igreja, pensar em treinamento de líderes, não olhe só a aparência, não olhe só o currículo, olhe o coração. Peça a Deus olhos espirituais para ver o que está por trás da aparência. Meus irmãos, lá na nossa igreja, eu estou há 20 anos, então eu já tenho a alegria ali de ter visto pessoas se converterem, se batizarem, serem discipulados, treinados. Eu tenho já alguns pastores que se converteram no meu ministério, que eu evangelizei, discipulei, batizei, enviei para o seminário, estudaram, foram consagrados e hoje são pastores da nossa igreja. Um deles lá, o pastor Eduardo. Pastor Eduardo era um jovem que se declarava ateu, um jovem crítico, esquerdista, revolucionário, do contra, enfim, foi para a igreja para criar confusão, segundo ele. E meus irmãos, por trás daquela rebeldia toda, daquela raiva, enfim, eu via nele um potencial, um coração, eu via nele coisas que nem ele sabia que tinha. E com o tempo aquele rapaz se converteu, aquele rapaz se tornou um discípulo amado, dedicado a Jesus. Todo aquele amor que ele tinha a outras coisas, ele acabou convergindo para Jesus. E hoje é um pastor amoroso, talentoso, alguém que inspira, que encoraja, alguém que foi forjado ali por nós. Era um improvável. Um outro pastor que está com a gente hoje, que está hoje plantando uma nova igreja, ele chegou na igreja, pensa num cara brabo, um cara violento, tinha um histórico de violência familiar, um histórico de agressão, um cara que vivia brigando na rua, tinha um monte de desafeto, um cara violento, até dava meio medo assim estar com ele. Meus irmãos, aquele cara foi alcançado pelo amor de Deus, foi tratado, foi quebrado, foi lapidado pelo Espírito, e hoje é um homem diferente, um homem pacífico, um homem de paz, um homem afetuoso, um líder inspirador. Meus irmãos, olha o que está por trás
Não olha só a aparência, olha o que está por trás, olha o potencial. E isso que Davi nos lembra. Davi tornou-se o que ele se tornou porque Deus via o coração dele. E Samuel foi instruído a olhar o coração e não apenas a aparência. Uma outra pessoa improvável que nos inspira muito e que eu queria que você também se lembrasse nessa manhã é a serva de Naamã. A serva de Naamã. Alguém sabe qual era o nome dela? Alguém sabe? Ninguém sabe. Ela para mim, é uma das anônimas da fé. O que a Bíblia diz sobre ela? Está lá em 2 Reis, capítulo 5. Diz que ela trabalhava na casa de Naamã. E na casa de Naamã, ela era uma escrava. Sabe como que ela se tornou escrava? No tempo de Naamã, naquela época, os sírios invadiam Israel, saqueavam as famílias, as casas, as plantações, os animais, e matavam muitas pessoas e levavam cativo várias meninas e vários escravos. Então, provavelmente, aquela menina, chamada de serva de Naamã, ela foi alguém que foi vítima dos próprios sírios. Os sírios provavelmente haviam matado seus pais, provavelmente haviam saqueado a sua cidade, tomado ela como escrava. E essa menina que é levada para a casa de Naamã como escrava, pensa, alguém que foi arrancado da sua cidade, da sua cultura, da sua religião, da sua família, para viver num outro país, contrariada. Aquela menina, ela olha para Naamã como? Com compaixão. Um dos princípios de igreja multiplicadora é compaixão e graça. Meus irmãos, é muito fácil ter compaixão de quem a gente ama, né? Agora vai ter compaixão de quem não ama a gente. E essa menina nos lembra aquelas pessoas que têm compaixão por aqueles que, entre aspas, não merecem a compaixão. Diz o texto que Naamã, em 2 Reis capítulo 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aquela menina, ela é para mim a boa samaritana do Antigo Testamento. É alguém que tem compaixão de um leproso, opressor. Um leproso opressor. Ela olha para aquele homem e diz: olha, eu sei onde ele pode ser curado. Se ele procurar o profeta lá em Samaria, ele vai ser curado. Meus irmãos, talvez a atitude melhor daquela menina seria: está com lepra? Bem feito, tomara que morra. Está com lepra? Azar dele. Mas, meus irmãos, ela olhou para aquele homem doente e disse: eu posso ajudar ele. Eu sei onde tem ajuda. Eu sei onde ajudar aquele homem. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, um rapaz da nossa igreja, chamado Carlos, com a esposa grávida de 8 meses, saiu do trabalho para ir para casa e disse: amor, estou indo para casa, me espera aí, estou aí em meia hora. E passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e nada dele chegar em casa. Daqui a pouco, a esposa descobriu que ele tinha sido atropelado de moto. Ele estava numa moto e um carro entrou na contramão, atropelou ele. Ele teve traumatismo craniano, pensa num homem que ficou entre a vida e a morte. Ele foi para o hospital, ele ficou mais de 60 dias hospitalizado. Em coma, foram, sei lá, vários e vários dias, nem sei quantos, vários dias em coma. Cirurgia, enfim, entre a vida e a morte. A esposa estava com 8 meses de gravidez, nasceu o bebê, e ele na UTI, mal.
Olha, várias vezes os médicos chamaram, olha, eu acho que, né, chama a família, acho que não vai passar dessa noite, olha, tá difícil. E ele foi, mas pela graça de Deus, ele se recuperou. Passaram ali, depois de 2 meses teve alta, foi para casa, retomou a vida. Daí, depois que ele foi para casa, passou ali 1 mês ou 2, ele ia fazer aniversário. E aí ele resolveu fazer uma festa. E chamar os seus amigos para ir lá na festa dele. Para celebrar a vida, afinal ele estava recuperado, estava voltando ao trabalho, estava começando a retomar a vida, depois de vários meses, né, entre a vida e a morte. E aí ele me convida para ir naquele jantar. E eu fui, né? Ok, vamos lá se reunir com o Carlos e seus amigos, celebrar o seu aniversário. Eu chego lá, naquele salão, tinha lá umas 50 pessoas, e ele diz, pastor, eu quero te apresentar aqui o João Carlos. Quem é o João Carlos? O João Carlos foi o motorista que atropelou ele. Meus irmãos, eu olhei para o Carlos e disse, pastor, olha aqui com ele está meio constrangido, porque, né, mas eu já perdoei ele, está tudo bem, né, vida que segue, Deus ama ele, etc. Eu disse, cara, eu estou diante de um homem com um coração perdoador. Um homem que perdoou num nível hard. Perdoou um cara que atropelou ele na contramão. E não só perdoou, chamou o cara para ir na festa de aniversário dele. Meus irmãos, essa menina, ela é mais ou menos assim. Ela estava preocupada e perdoando aqueles que mataram talvez os seus pais, aqueles que talvez, né, que arrancaram ela lá da sua cidade, e mesmo assim, essa menina tem um coração cheio de compaixão, um coração com uma capacidade de perdoar extraordinária. Meus irmãos, uma das coisas que Deus usa para transformar realidades é o perdão. É o perdão. Para você praticar compaixão, você precisa ter um coração perdoador. Às vezes nós somos influenciados a só ajudar quem merece, né? Quem merece. Mas eu gosto de me lembrar que eu também não mereço nada que eu tenho. O que eu recebi de Deus não foi por merecimento, o que eu merecia de Deus era outra coisa. O que eu tenho, que Deus me deu, a salvação, o perdão, a graça, as coisas que Deus me deu, não foi por merecimento meu. Foi por graça, misericórdia, amor, perdão. E é assim, meus irmãos, que nós temos que olhar para as pessoas. Se a gente quer realmente tocar naquelas pessoas que estão mais à margem, mais longe de nós, mais longe da igreja, nós precisamos olhar para elas com um coração perdoador, cheio de compaixão. Precisamos. Se nós não tivermos um coração perdoador, nós só vamos evangelizar quem são nossos amigos, só nossos familiares. E nós somos chamados como igreja a evangelizar quem nós não conhecemos e quem, entre aspas, não merece estar entre nós. Nós temos que alcançar todo mundo. Essa menina, então, ela me representa isso, representa as pessoas que perdoam, os anônimos da fé. Meus irmãos, uma coisa extraordinária a lembrar nessas escrituras é que a história da fé, ela foi escrita por homens conhecidos e por muitos anônimos. Você talvez aqui conhece aqui, né, o pastor Jefferson aqui da PIB de Imperatriz, mas quem trouxe essa igreja até aqui não foi o Jefferson, foram uma enormidade de anônimos da fé, pessoas que nós nem conhecemos, mas que Deus conhece, que Deus sabe. Meus irmãos, quem é que trouxe o evangelho até nós? Tu acha que foi o meia dúzia de homens famosos? Não, foram multidões de anônimos da fé. Pessoas que nós nem conhecemos, mas que contribuíram, que amaram, que evangelizaram, que trabalharam para que o evangelho chegasse até nós. Então nós temos que lembrar disso. Deus usa pessoas anônimas, para fazer a diferença. Queridos, não foque, não tenha
Nós vivemos numa época onde nós estamos querendo muito ser reconhecidos, né? Não trabalhe em busca de reconhecimento. Você vai acumular sua frustração. Não trabalhe nem atrás de ser alguém mais famoso. Trabalhe para ser alguém fiel a Jesus. Trabalhe para ser alguém conhecido no céu. Meus irmãos, se eu não for muito conhecido no meu estado, na minha cidade, no meu país, não tem problema. Eu quero ser conhecido no céu. Eu quero usar a minha vida, a minha influência para alcançar e fazer discípulos de Jesus. Quanta gente anônima, meus irmãos. Quanta gente anônima que Deus pode usar para fazer a diferença. Por isso, cultive a RDs. Invista. Não se preocupe se você vai ser reconhecido ou não. Mas ame as pessoas, evangelize, discipule e faça a obra de Deus. E por fim, eu quero terminar, nos minutos que eu tenho aqui ainda, falar um pouquinho sobre Paulo, que foi um improvável missionário. Quando nós pensamos em alguém para ser missionário, Paulo não tinha um perfil para ser missionário. Talvez Paulo jamais seria selecionado por uma agência missionária, né, em nossos tempos. Porque ele era um perseguidor da igreja, ele era um membro do Sinédrio, ele era um doutor da lei. Incrível que esse perseguidor, Deus transformou ele no quê? Num perseguido do evangelho. Esse membro do Sinédrio, que era a elite religiosa de Israel, Deus transforma ele no quê? Num plantador de igreja. Esse doutor da lei, como ele era assim chamado, se torna um escritor de epístolas do Novo Testamento. Deus usou o apóstolo Paulo de um modo extraordinário. Ele que parecia ser um homem durão, aquele homem turrão que perseguia, que maltratava, que queria o fim dos cristãos. Deus pega esse homem e diz: eu vou te usar agora para estar no outro lado. Eu vou te usar agora para você sentir na pele o que é ser perseguido. Interessante que na conversão de Paulo, quando Deus fala com Ananias, ele diz: vá a este homem, né? Quando Deus fala com Ananias, vai até Paulo e ora por ele. E olha o que Deus fala para ele: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo foi chamado para, entre aspas, sofrer. Paulo era um cara durão. E Deus disse: é desse tipo de gente que eu preciso. Eu me lembro, eu conheço um missionário que trabalha entre os árabes. Pensa num cara durão, assim, difícil, um cara assim, né, de trato difícil. Mas ele tem o perfil certo para lidar no lugar que ele está. E Deus vai usar as pessoas do jeito que elas são para fazer coisas extraordinárias. E foi assim que Deus fez com o apóstolo Paulo. Paulo precisou recomeçar o seu ministério várias vezes. Se você é alguém que precisou recomeçar o teu ministério, parabéns, o apóstolo Paulo também precisou recomeçar algumas vezes. O primeiro ministério de Paulo, sabe onde foi? Quem lembra? Foi em Damasco. Como que ele terminou o seu ministério? Tendo que fugir de Damasco num cesto, porque queriam matá-lo. Daí ele sai de Damasco e vai para Jerusalém. Bom, em Jerusalém, lá vão me tratar bem, lá eu vou conhecer os apóstolos. Ele vai para Jerusalém. Sabe o que acontece com ele em Jerusalém? Ele tem que fugir depois. Querem matar ele em Jerusalém. Os cristãos de fala grega conspiraram para matar o apóstolo Paulo. E ele tem que então pegar um barco e fugir para Tarso. Ou seja, os 2 primeiros ministérios do apóstolo Paulo terminou ele tendo que fugir da cidade. E aí, ele vai para Tarso, vai viver em Tarso. Sabe o que acontece em Tarso? Sabe o que Paulo faz em Tarso? Bem, eu não sei. Tudo que você pensar é especulação, né? A Bíblia não fala o que ele fez em Tarso. Mas eu imagino, né? E Deus nos deu a imaginação para usar para o bem. Eu imagino que em Tarso, Paulo viveu uma deprê.
Paulo viveu lá um tempo de repensar a vida. Puxa, eu larguei o judaísmo, larguei o sinédrio, larguei tudo por Jesus, e os cristãos me rejeitam, querem me matar, não acreditam no meu chamado, não acreditam no meu potencial. Mas um dia, alguém chamado Barnabé foi escolhido para ir para Antioquia, conhecer o que estava acontecendo em Antioquia. Mas antes de ir para Antioquia, sabe o que ele faz? Ele vai a Tarso e vai buscar Paulo. Diz: Paulo, vem comigo, vamos para Antioquia, vamos recomeçar de novo, vamos tentar mais uma vez. Lá você vai viver algo novo. E diz o texto lá em Atos capítulo 13, que Paulo foi para Antioquia, e um dia, diz assim o texto: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram para a missão. E Paulo, meu irmão, se tornou daí um grande plantador de igrejas. Foi para a Europa, levou a igreja para o Ocidente. O Evangelho chegou até nós porque homens como Paulo resolveram sair pelo mundo pregando o Evangelho, levando a sério a grande comissão, plantando igrejas, pregando a mensagem de Jesus, fazendo milagres, enfim, amando, cuidando, instruindo. E assim o Evangelho foi chegando até os confins da terra. Meus irmãos, não duvide do potencial de alguém. Não duvide do seu potencial. Deus pode usar você de forma extraordinária. Meus irmãos, eu tenho lá na igreja uma irmã, a Valéria. Pensa numa mulher que está sempre trazendo gente para o Evangelho. Ela é uma pessoa simples, é uma pessoa, ela vende seguro, vende plano de saúde, mas o que ela consegue trazer de gente para o Evangelho é incrível. E meus irmãos, ela diz o seguinte: pastor, eu estou me mudando para Portugal, e eu vou plantar uma igreja em Portugal a partir da minha casa. E meus irmãos, ela vai mesmo, ela vai, porque ela tem um coração em Jesus. Eu queria te dizer uma coisa, meus queridos: Deus pode usar você a partir da sua casa, como missionário, para influenciar a tua vizinhança, influenciar teu trabalho, teu ambiente, enfim, você pode ser um missionário extraordinário. Deus pode usar você. Essa manhã, nesse início de Multiplique, eu queria trazer para o seu coração uma palavra com duas direções. Primeiro, não duvide do que Deus pode fazer na vida de alguém. Acredite no potencial das pessoas. Não escolha na igreja, você que vai começar a igreja multiplicadora, cuidado para não se iludir, e pensar: eu vou escolher esses aqui que são os mais capazes. Não, escolha aqueles que são as pessoas que têm um coração humilde, um coração ensinável, que amam a Jesus, que podem ser simples aparentemente, ser novos na fé, enfim, mas que têm um coração para o Senhor, os improváveis. É com essas pessoas que você vai fazer uma linda história. As pessoas que lideram a igreja comigo hoje, lá em Porto Alegre, todas elas têm um histórico assim incrível. Nenhum deles assim é um cara assim que chegou pronto. Nenhum deles assim é alguém que brotou assim do nada. Todos eles. O nosso ministro de música, que o Flávio gosta muito dele, meus irmãos, aquele menino tinha um potencial musical represado na vida dele. Ele era de uma igreja, lá na Grande Porto Alegre, criado lá, e represado, assim: esse aí não tem muito jeito para coisa, esse aí, só sabe tocar teclado. E eu olhava para ele e dizia: cara, tu sabe muito mais do que tocar teclado. E hoje ele é o nosso pastor de adoração da igreja. Pensa num cara top das galáxias. Sabe como eu prego lá, Jefferson? Eu prego da seguinte forma: eu fico pregando e ele toca teclado comigo.
e eu penso uma música, eu digo uma palavra, ele toca a música. E sai cantando. Então é a pregação musical. E eu prego lá durante 1 hora e tem umas 5, 6 músicas no meio da pregação. Tudo de improviso. Tudo da sintonia. Por quê? Porque ele é um cara joia, top. Mas um cara que por anos foi assim, deixado de lado, que ninguém acreditava nele. E ele falou para mim o seguinte: Cabral, uma das coisas que eu mais sou grato a Deus pela tua vida foi porque você acreditou no meu potencial. Porque nem eu mais acreditava que eu era capaz. Então, pastor e líder, acredite no potencial das suas pessoas. Acredite. Acredite. E segunda palavra para você, acredite que Deus pode usar você, um improvável. Sim, Ele pode te usar. Ele pode usar você do jeito que você é. Onde você está, como você é. Eu termino dizendo para você 2 coisas. Primeira delas, lembre-se de algumas verdades bíblicas. A primeira delas é que eu não sou, mas Ele é. O foco não sou eu, meus irmãos, o foco é Jesus. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele sabe. Eu não sei como vai terminar, mas Ele sabe. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não tenho os recursos, as habilidades, a experiência, a expertise, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não posso curar ninguém, mas Ele pode. Eu não posso converter ninguém, mas Ele pode. Eu não posso mudar a vida de ninguém, mas Ele pode. Então, quando o foco é Jesus, meus irmãos, a gente se aventura. E pregar o Evangelho, liderar a igreja, plantar a igreja, é uma aventura espiritual, uma aventura na fé, meus irmãos. É algo para quem quer correr risco, é algo para quem quer experimentar coisas diferentes, é isso. Então não tenha medo, o foco não é você. Esse livro que eu escrevi aqui, Ajustando Foco, é justamente para lembrar isso. O foco não é você, não é as tuas possibilidades, o foco é Jesus. Quando nós ficamos esperando e contando com as nossas possibilidades, nós vamos nos frustrar. Mas quando Jesus é o foco, nós vamos nos mover com coragem, com ousadia, com fé e fazer a diferença. Meus irmãos, eu quero concluir. Pode tocar aí, mano. Toca alguma coisa aí. Eu quero terminar te falando uma coisa sobre mim. Pensa num cara improvável como eu. Ao longo da minha vida, algumas vezes eu tive a nítida impressão que eu não seria capaz de dar conta daquela tarefa. Quando eu cheguei na igreja do Passo da Areia, nós éramos 50 membros numa capela de madeira, caindo aos pedaços. O pastor anterior ficou lá muitos anos e aquela capela lá estava lá caindo aos pedaços e ele não fazia nada. E eu disse: Deus, nós precisamos de um prédio novo. Mas nós éramos 50 pessoas, pouco dinheiro. Eu disse: Deus, a gente vai fazer um prédio, ou eu vou morrer tentando. Ou a gente constrói esse prédio, ou eu vou morrer tentando. Mas eu vou me aventurar nesse negócio. Meus irmãos, nós construímos o prédio. Inauguramos o prédio. E o prédio está lá. A igreja cresceu, passou de 50 membros, foi para 100, 200, 300, enfim. E nós, em 2016, resolvemos nos mudar de local. O prédio bonitinho, templo bonito, lá bem cuidado. Nós dissemos: bom, vamos para um lugar maior. Quando nós pensamos nisso de novo, eu falei o seguinte: Deus, esse projeto de mudar de prédio, de ir para um lugar maior, é muito caro, é muito difícil. Será que o povo vai junto? Será que vai dar certo esse negócio? E novamente, Deus me trouxe aquela palavra: eu vou fazer isso, ou vou morrer tentando. Ou eu faço, ou eu morro tentando. E meus irmãos,
ao longo da vida, muitas vezes nós temos que correr esse risco. Ou eu vou fazer esse negócio dar certo, ou eu vou morrer tentando. Ou a minha igreja vai mudar de patamar, vai crescer, se desenvolver, multiplicar discípulos, ou eu vou morrer tentando. Ou o meu PGN vai se multiplicar, vai ganhar pessoas novas, ou eu vou morrer tentando. Eu vou plantar a igreja, ou eu vou morrer tentando. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos nessa manhã é sair daqui com essa convicção de que em Cristo eu posso fazer, ou eu vou morrer tentando. Porque são essas pessoas que vão fazer a diferença em nossa geração. Não é aqueles que dizem, não dá, é muito difícil. Isso não tem como dar certo, isso já foi tentado uma vez. Não. Eu vou fazer na força de Cristo, ou eu vou morrer tentando. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar com você. E meus irmãos, às vezes o que nós precisamos para mudar a nossa realidade, mudar sempre é difícil. Mudar sempre é difícil. Mas quem não muda, meus irmãos, não sai de onde está. Então Deus está te chamando para você mudar algumas coisas na tua vida, na tua prática. Talvez você está fazendo o teu trabalho pastoral do mesmo jeito há muito tempo. Talvez você está sendo aquele pastor que faz a coisa do mesmo jeito há muitos anos e nunca alcança resultados diferentes. Você só vai alcançar resultados diferentes se você mudar e fizer coisas diferentes. Então sai daqui com um propósito: eu vou mudar ou vou morrer tentando. Eu vou levar esse negócio de igreja multiplicadora a sério, ou eu vou morrer tentando. Eu vou multiplicar discípulos, ou eu vou morrer tentando. O que eu não vou fazer é morrer sem tentar. Ou a coisa acontece, ou eu morro tentando. Amém? Eu queria orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos aí. Pensa naquilo que você ouviu. Pensa nessa palavra, pensa na tua história. Pensa na tua realidade. E pede a Deus agora um discernimento aí, uma revelação do Espírito sobre qual é a tua parte nisso tudo. Pergunta para Jesus o que você tem que fazer diante disso. Oh Deus, oh Jesus. Fala com nossos irmãos, Pai. Traz entendimento, traz revelação, traz clareza. Oh Deus. Tudo começa, meus irmãos, com uma decisão. Tudo começa com uma decisão pessoal. A vida cristã começa com uma decisão. E ela é construída a partir de novas decisões. Eu queria que nessa manhã você tomasse alguma decisão importante para o teu ministério. Tomasse alguma decisão importante para o teu ministério. Se Deus está te trazendo nessa manhã alguma decisão importante, alguma mudança significativa no teu comportamento, na tua prática, se Deus está gerando no teu coração algum sonho, eu queria que nessa manhã você consagrasse isso ao Senhor. Se Deus falou com você nessa manhã e está te dando alguma decisão nova, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Mas só se Deus te deu uma decisão nova, te deu um sonho, te deu acendeu realmente uma faísca na tua vida, vem aqui na frente e consagra isso ao Senhor. Eu quero orar com você. Se você tomou hoje uma decisão importante, vem aqui na frente e consagre a decisão que você está tomando hoje. Diga: Jesus, eu vou levar isso adiante, ou eu vou morrer tentando. Deus, eu vou fazer, eu vou morrer tentando. Deus, eu não sou daqueles que vai ficar pelo caminho. Eu não estou entre aqueles que desistem diante das adversidades. Mas eu vou levar isso adiante, até o fim.
ou vou morrer tentando. O foco não é o que eu posso, mas é o que o Senhor pode. O foco não sou eu, mas é Jesus. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. É Ele que transforma, é Ele que vai à frente, Ele que abre os caminhos. Então agora fecha os teus olhos aí e consagra a Deus as tuas decisões. Oh Deus, 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 nós oramos essa manhã, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor é aquele que nos dá o querer e o realizar. Nessa manhã, Deus, nós cremos que o Senhor está gerando querer em muitas pessoas aqui, Deus. Está gerando querer, Deus, o querer algo novo, o querer algo diferente, o querer novas práticas, novos frutos, novas estratégias, novos sonhos. Agora, Deus, além do querer, nos dá o realizar, Deus. Nos dá o realizar, nos dá os meios, nos dá as estratégias, nos dá, Senhor, a visão, nos dá os recursos. Deus, nos dá o querer e o realizar essa manhã, em nome de Jesus, Pai. E gera nos meus irmãos aqui nessa manhã, Deus, um comprometimento profundo, um comprometimento com os sonhos e projetos que eles estão recebendo nesse dia, Deus. Que aquilo que eles receberam do Senhor, eles possam guardar e levar adiante, e que eles lutem por isso ou morram tentando, Deus. Dê a eles a alegria de semear e de colher, dê a eles a alegria de investir e ver o fruto do seu trabalho prosperar, e que através das suas vidas, dos seus dons, das suas habilidades, eles possam impactar essa geração, Deus, mudar a realidade, mudar o mundo de alguém, mudar igrejas, mudar cidades, a partir deles, Deus, é o que nós pedimos. Usa eles para a tua glória, Deus. Usa esses improváveis nas tuas mãos, Deus. Nas tuas mãos eles podem ser flechas que acertam o alvo, e cremos que assim será, em nome de Jesus. Amém, amém. Aqueles que agora digam amém. A Paulo Jesus diga: obrigado, Jesus. Assim será na minha vida, assim será na minha cidade, na minha igreja. Assim será, Jesus. Assim será, em nome de Jesus. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a dizer, se nada dá, não quero pedir, nem ajuda poder. Confesso a dizer que fraco. Vamos cantar em pé, a gente ficou um tempão sentado. Vamos descansar as cadeiras, né? Forte tu és, eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir. Que fraco eu sou,
Pode sentar, irmãos. Estou aqui levando puxão de orelha da Fona e da esposa, que não pode cantar. Tem que economizar a voz para o final de semana. Que tal, voz? Eita, meus irmãos, eu estou numa alegria. Ô Paulo, que palavra, que coisa boa. Eu conheço a sua história, é tão bonito ver, saber e vivenciar com você esse tempo. Irmãos, talvez você se ache um improvável, mas você é o provável de Deus, acredite. E assim, eu estou muito emocionado porque quase o mesmo tanto de gente tem aqui, tem ali. E ali só cabe 100. Você imagina como é que está. Então já providenciamos lá uns ventiladores para refrigerar um pouco lá, mas estou animado. Irmãos, nós saímos daqui, esse batalhão de crentes, pronto para discipular, para ganhar pessoas, levá-las ao batismo. Você já imaginou o que vai acontecer? Você já imaginou o que vai acontecer? Então vamos juntos, irmão, nessa pegada. Viu? Não desista, vamos até o final. E quando Jesus voltar, nós vamos ter nosso galardão garantido, porque Ele mandou ir de fazer. Amém, estamos animados. Então vamos ouvir aqui, não está no programa, mas eu quero dar a oportunidade. Vem cá, nossa missionária Adriana, da Junta de Missões Nacionais do Colégio Batista Carolina. Se você quer assistir um vídeo bonito, de amor por missões e da obra de ação social e de cuidado de gente, vão lá no site da Junta de Missões, no YouTube da Junta de Missões, no canal da Junta de Missões, e vocês vão ver lá vários vídeos. Escolhe do Colégio Batista de Carolina. Tem outros lá bonitos também, né? Tem. E aí você escolhe dela. Você vai ver coisa linda, irmãos. Uma história maravilhosa de como Deus trouxe uma carioca, né? Lá do Rio, para vir aqui cuidar de gente no Maranhão e abençoar essas meninas que estão aqui. Aqui também tem uma missionária. Ela está escondida entre os adolescentes. Daqui a pouco vocês vão saber. Ela vai dar uma palavra sobre o trabalho lá no colégio e vai convidar os irmãos para um momento que nós vamos ter 15 para as 2. Tá? São 45 minutos só, viu, Adriana? Só o programa só deu 45. E ela vai falar sobre missões nacionais agora, a promoção de missões que nós temos agora em setembro. Tá bom? Nossa igreja vai lançar dia 1º de setembro a campanha. Nós vamos até dia 8 de outubro, com muita alegria. Estamos já todos motivados para fazer a maior e melhor campanha de missões nacionais da história da nossa igreja. E ela vai falar também sobre missões nacionais, falar um pouco sobre o trabalho lá no Colégio Batista, e daqui a pouco a gente tem intervalo, tá bom? Para você dar uma acalmada aí, beber uma água, tomar um lanche, ir ao banheiro, e vamos continuar nossa manhã. Bom dia, amados, tudo bem? Estão animados? Nós viajamos agora de manhã, viemos, as meninas tinham aula ontem até às 18 horas, então não deu para a gente vir para o início, para a abertura. Para mim é um prazer, meu nome é Adriana, estar junto dos irmãos, aprendendo, e essa palavra não poderia ser melhor, sobre os improváveis. Se eu falasse do meu testemunho, os irmãos também iam perceber uma pessoa improvável. Deus, Ele, por toda a infinita bondade dEle, me levantou para participar da obra dEle. Já tem um tempinho, né? Eu estou pelo Maranhão, saí do Rio de Janeiro, trabalhava ali no Sonho de Mãe, e o Senhor me chamou para essa obra, para ser diretora. E aí, no meio disso tudo, eu falei, Deus, eu não posso só ser uma diretora. Eu preciso ser uma diretora, mas eu não posso deixar de lado a obra missionária. E ontem eu assisti um trecho pela internet, eu pude participar de uma parte, e aí perguntaram, né, quanto tempo para ver os resultados da igreja multiplicadora. E a gente tem, nesses últimos 4 anos, orado, discipulado, feito a evangelização discipuladora, tendo todas as ações de compaixão e graça, treinando liderança, e também Deus nos agraciou em plantar uma igreja. No ano passado, no mês de outubro, a gente vai fazer 1 ano, nós iniciamos o Aviva, uma igreja só de adolescentes, liderada por adolescentes, e Deus tem nos abençoado, semana após semana, Deus tem trazido novos adolescentes para fazerem parte desse projeto, e recentemente tem crianças também chegando, né? E às vezes as mães ligam e perguntam assim,
De 10 anos pode ir. Gente, a igreja é feita por adolescentes, mas não é só para adolescentes. O meu sonho era ter trazido toda a nossa liderança, mas parte dela é formada por meninos e eles são atletas e hoje tinha um seletivo. O pastor também falou sobre a renovação da igreja, né? Todo ano a gente vai perder parte da nossa igreja. E esse ano nós tivemos 4 dos nossos líderes sendo enviados para outras cidades para serem atletas. Então, 2 estão em Natal, outros 2 foram para São Paulo. E Deus já está trazendo novos líderes. Então, eu vou dar só uma palavrinha para a Ana. Pode vir, Ana. A Ana é ex-aluna do Batista, ela se formou no final do ano passado. E desde 10 para 11 anos, assim, eu cheguei lá para dirigir o Batista. Ela falou para mim assim, um dia ela entrou na minha sala e falou, diretora, eu quero ser missionária. E aí, no dia seguinte, ela voltou na minha sala e ela falou assim, diretora, eu não vou poder ser missionária, eu não estou pronta para sair de casa agora. Aí eu falei assim, não, Ana, peraí, você não vai precisar ir embora, não. Faça a obra missionária onde você está e no tempo certo o Senhor vai te chamar. Só dá uma saudação. Bom dia. Nervosa? Assim, eu cheguei lá na Adriana, porque a Adriana sempre fala para adolescentes e a gente seguir um certo caminho, que a gente sempre tem uma escolha, a escolha do bem e a escolha do mal, a gente que faz o nosso próprio caminho. Aí, numa assembleia lá na escola, eu estava lá, assisti um vídeo que ela passou sobre uma jovem que ela morreu falando da palavra de Deus para as pessoas. Meu Deus, eu quero aquilo ali para a minha vida. Preciso. Aí eu fui lá na sala. Diretora, eu quero ser missionária. Aí no outro dia eu cheguei lá, não posso não. Aí eu desisti e depois eu fui, e ela foi me ensinando mais e todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou ali para aprender junto com a Adriana e com a Esther, que todo dia é um aprendizado novo. E aí foi quando elas criaram o Aviva, que elas deram a ideia e adolescentes, como esses líderes aqui, foi seguindo e a gente até hoje, toda quinta-feira, tem a Viva e vários adolescentes, muitos adolescentes, todo dia vão para a Viva fazer a diferença, querendo ser bênção, querendo ser um caminho certo, querendo passar adiante um ensinamento. E hoje eu estou querendo aprender mais para poder um dia falar, vou ser a missionária que eu quis ser com 11 anos de idade. Amados, hoje à tarde a gente vai estar reunido, nós vamos ter esse tempo para os promotores, então se você é promotor, a gente vai ter um tempo e nós estaremos aí o final de semana junto dos irmãos para perguntas, para bate-papo, para abraços, para beijos, a gente está aceitando. Meus irmãos, é emocionante isso, porque essas duas meninas, não, fica aí. Ela é missionária, aquela menina lá não é do Aviva, ela é missionária também nossa. Tá, da junta. Ela formou Campinas, né? Campinas? Lá em São Paulo. Aí Deus chamou, que nem chamou você. Aí ela veio embora para cá. Carolina Maranhão, hein? E está aqui sendo feliz, servindo ao Senhor, com alegria. E, irmãos, isso é maravilhoso. O meu chamado foi aos 14. 14. O pastor disse, quem quer ser pastor? Eu não sei como foi, eu já estava lá na frente. Aí, ó, que deu. Meus irmãos, nós vamos ter um intervalo agora e eu tenho algumas orientações. A primeira, hoje a nossa refeição só vai ser servida se você tiver com a pulseira ou com o cartão de refeição. Quiosque ali, aqui perto de onde está acontecendo o trabalho da evangelização de discipuladora de crianças. Fala com o irmão Mário, ele está pronto para receber você lá, tá bom? E o meu convite é almoce com a gente e agradecemos a preferência, tá? Segunda coisa, a gente tem um probleminha aqui na igreja, que você que está entrando com um copo de água, pode gerar para a gente.
Porque se seu copo cair aí, dependendo de onde você estiver sentado, ele vai molhar a linha todinha. Não é só onde cai que molha. Se cair lá atrás... Francisco, levanta a muleta aí para o povo ver você. Ó. Francisco está ali. Está operado, mas veio. Glória a Deus. Se cair lá, meu irmão, a água vem bem aqui. Ó. Então, evitem entrar com copos de água. Se você tem a garrafinha, como muitos irmãos aí têm, beleza pura, porque aí está com a tampinha e etc., não vai ter problema. Tá bom? Só isso, só isso. Suco, idem. Café, mais ainda. Tá? Só porque não é um problema onde você está, vai gerar um problema numa linha completa. Tá bom? A outra coisa é comida. Tá? A gente tem uma preocupação muito grande dessas questões acabarem atrapalhando outras pessoas. Então você vai poder agora no intervalo, você tem 15 minutos, lanchar, beber água, ir ao banheiro, e a gente vai retornar para um painel. Já pode mandar a sua pergunta. Você que está na internet também, pode mandar a sua pergunta, vai ser uma grande bênção. Vamos lá? E pode falar aí com as nossas missionárias. Tudo aqui é missionário, tudo. Tudo. Pode falar com elas, tirar foto e mandar beijos. Pessoal que vai pegar a pulseira, esse aqui é o irmão Mário.